Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de outubro, sexta-feira, pré-Mister Olímpia. Sábado e domingo vão ter as competições dos atletas profissionais. E eu queria comentar um pouco sobre a participação do Ramon no Mister Olímpia 2024. E o seu amargo quarta colocação. Lembrando que o atleta Ramon é o maior atleta de fisiculturismo do Brasil atualmente. Pelo menos foi o que conseguiu as melhores colocações até então. E eu vejo muita gente falando, criticando o cara, porque a tinta escorreu, porque errou no carb-up, porque errou na estratégia, porque o treinador é ruim, porque o coach é ruim. E isso me remete a um vídeo que eu fiz anteriormente, que eu vou deixar passando aqui no card, sobre aquela turma que fica trocando de coach, que fica trocando de treinador de forma constante e nunca evolui, e nunca tem um progresso. Nesse vídeo aqui eu explico claramente por que você não tem progresso em quem troca de coach. E por que eu considero uma cagada agora o Ramon trocar de coach, ou trocar de treinador, que seja. Não é uma estratégia que deu errado diante de tantas outras que já foram tentadas e deram certo. É porque num processo de fisiculturismo, e isso que eu tô falando, só quem competiu sabe do que eu vou falar, o treinador, o coach, quando ele faz uma finalização com o atleta, nem o atleta, nem o coach sabem como vai ser a resposta a daquela determinada estratégia. Muitas vezes o cara acerta de primeira, muitas vezes o cara erra. No caso do Cris Aceto com o Ramon, ele já começou acertando muito desde o começo, continuou acertando, até o momento em que ele decidiu mudar um pouco a estratégia, porque aquele acerto que ele vinha tendo até então só servia para pegar o segundo colocado. E os caras estavam buscando o Mister Olímpia. O Ramon queria ganhar o Mister Olímpia. Então, se ele fizesse a mesma estratégia, que sempre deu certo, ele no máximo iria pegar uma segunda colocação. Aí você pode falar, João, mas agora ele mudou e pegou uma quarta colocação, então não deu certo. Não deu certo, mas foi um teste. Foi um teste porque ele precisava mudar alguma coisa para ele ganhar o Mister Olímpia. E se o Ramon não mudasse a estratégia, optasse de novo por fazer a mesma estratégia, ia ser o segundo lugar de novo. E aí? Ah, mas o Sebum se aposentou, mas ninguém sabia que o Sebum ia se aposentar. Se o Sebum quisesse continuar mais um ano, o Ramon ia ser mais uma vez segundo colocado. E eu garanto que se o Sebum continuasse próximo ano, 2025, o Ramon iria tentar outra estratégia de novo para poder bater o Sebum. Porque a que ele já fez antes e deu certo, ele só ia ser segundo colocado. E a que ele fez antes e deu errado, ele disse, essa daí ele não repete mais. Mas o fisiculturismo é sobre tentativa e erro. O cara que já competiu, eu já competi, eu sei como é o processo de finalização. A minha finalização não foi das melhores, não deu tanto certo. Eu também suei muito no palco. Mas foi uma estratégia. E essa estratégia não deu tão boa, então na próxima competição já vamos mudar um pouco. Meu treinador já vai mudar um pouco a estratégia. Eu vou passar para ele o feedback do que foi feito na preparação passada, o que aconteceu, e a partir de então ele vai tentar mudar para ver se a gente acerta uma finalização. E o fisiculturismo é sobre isso. E as pessoas que estão criticando muitas vezes não competiram, não entendem do esporte, não vivem o esporte, não têm o skin in the game. Então, cara, o que você está falando do maior atleta de fisiculturismo do país? Por que você está criticando o maior atleta de fisiculturismo do país se você não tem capacidade de fazer mais, de fazer melhor do que ele? Você muitas vezes critica, e agora eu vou fugir um pouco do fisiculturismo, muitas vezes critica diversas outras atitudes, diversas outras situações, mas você não entende como acontece o processo, não entende porque você é leigo. Você não tem conhecimento específico do assunto. Ou porque você não estudou, ou porque você não teve vivência. Então não tem como falar. Você pode supor que seja alguma coisa, você pode ir na internet e criticar o cara, mas você está falando como uma pessoa leiga. Que isso fique bem claro. É tanto que o Ramon, eu espero que ele tenha uma mente muito blindada para poder passar por essas críticas, que para mim a maioria são desnecessárias, de pessoas que não entendem do esporte, que não vivem o esporte, que nada vão agregar ao Ramon. Agora, se fosse uma crítica, por exemplo, de um Steven Weinberg, o árbitro central do Mister Olímpia, era diferente.
Se fosse uma crítica do Tamer, falando, olha, tem que melhorar tal ponto, olha, a finalização deu errado em tal ponto, olha, subiu um pouco retido em tal ponto. Crítica de pessoas que vivem o esporte, que entendem o esporte e que têm teoria e prática no esporte. Esse é o tipo de crítica válida. É uma crítica construtiva. A maioria das críticas que vem no Instagram do cara são críticas destrutivas. E nós estamos destruindo aquelas pessoas que levam a nossa bandeira, que levam o nosso país, que levam o nosso nome para o cenário mundial. Nós estamos destruindo os nossos heróis. E eu considero isso uma cagada. Porque nós já temos poucos. Poucos que conseguem entrar em um top 5. Tirando as meninas da Wellness, que foram fantásticas. Do top 5, 4 foram brasileiras. Top 1, top 2, top 3 e top 5 brasileiras. Então, assim, excluindo a Wellness, que as meninas dominaram tudo, nas outras categorias só tem o Ramon no top 5. Open não tem ninguém brasileiro no top 5. 212 não tem ninguém top 5. Na Men's Physique vai ter o Edivan no top 5. Mas ainda assim, Men's Physique é uma categoria que ninguém assiste, que ninguém entende como é que funcionam os critérios de julgamento e muitas vezes tem aquele julgamento pouco duvidoso. Mas as principais, que é a Open e a Classic, nós só temos o Ramon. Então nós deveríamos ter mais incentivo do que críticas a esse tipo de atleta. É esse atleta que está no topo e ele é o atleta que tem mais chance de ganhar o Mr. Olímpia no próximo ano. De todos os atletas, agora que o Sebum se aposentou, o Ramon é o atleta, pode anotar, o Ramon é o atleta que tem a maior chance de ganhar o Mr. Olímpia em 2025. E eu falo isso não é porque eu sou brasileiro, é porque nas últimas competições, tirando essa específica de 2024, ele era o melhor, depois do Sebum. E mesmo numa competição em que a tinta escorreu, que ele estava retido, o cara ainda pegou o quarto colocado. Tem atleta que subiu perfeito, na melhor condição da vida, e não ficou no top 5, não ficou no top 10, não ficou no top 15. E o cara retido, liso, com a tinta escorrendo, pegou o quarto colocado. Eu acho que foi a pior apresentação dele, e no pior dele ele ainda é o quarto colocado. Então ele é um atleta que tem mais chance. E que eu acredito que vai vencer o Mr. Olímpia 2025. E nós devemos apoiar esse tipo de atleta. Nós precisamos incentivar esse tipo de atleta. E não jogar o cara para baixo. Porque um dia pode ser você fazendo alguma coisa bacana, não relacionada ao fisiculturismo, mas alguma coisa da sua profissão, e que vai dar errado, assim como eu também faço coisas na minha profissão, e a maioria dá errado, a minoria das coisas que dão certo. Então, se toda coisa que eu fizer errado vierem me apedrejar, você vai baixando a moral do cara. Você vai colocando ele para baixo. E isso eu considero coisa de gente pequena. Não tem outro nome, é coisa de gente pequena. Então não critica o atleta, não critica o Ramon, não critica o Brandão. Vamos apoiar os caras. Ah, o Edivan pegou o quinto. Apoia, que um dia ele pode ser top 1. E a gente vai lá e vai aplaudir o cara. Vamos tirar esse ambiente tóxico da internet. Cara, não precisa. Não precisa. Ainda mais quando a gente fala de pessoas que são motivação para muitas outras mudarem de vida. A gente precisa que esses caras continuem no auge, no topo, com a cabeça boa, para que eles continuem motivando, melhorando e mudando vidas. Concordou comigo? Cara, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve. Por esse vídeo aí, tamo junto, valeu, falou e fui.